por mais que respeitasse o adversário, sempre conta com a vitória, especialmente em jogos dentro de casa. E cada vez se aproxima mais uma classificação matemática. A ideia para os 2 próximos jogos, que é quando pode vir a classificação matemática, é só no mínimo em 2 partidas. Você já tinha pensado alguma coisa? Vai começar a pensar a partir de agora? O que o Grêmio faz para que no jogo contra o Bahia, para ser mais específico, aqui na Arena, seja o jogo da volta à primeira divisão? Boa noite a todos. Pode ser, mas a gente não pensa, a gente não faz as contas no momento, a gente vai de jogo a jogo, a cada rodada. Hoje damos mais um passo importante, só que os adversários que estão atrás também venceram. O importante é que o Grêmio fez a parte dele. E agora nós temos mais um compromisso difícil no próximo sábado contra o Londrina. É lógico que a gente sempre busca as vitórias, então não adianta a gente projetar 2 vitórias, o Grêmio está na Série A. Vamos pensar no Londrina, procurar buscar um resultado positivo para a gente, ver o que acontece na rodada, e aí sim, após o jogo do Londrina, a gente pode começar a fazer as contas para ver quantos pontos irão faltar para a gente, entendeu? Mas no momento a gente vai de rodada a rodada. Renato, é agora, inegavelmente, o momento decisivo do campeonato, né, da Série B. E você está recebendo alguns jogadores do departamento médico. O Nicolas entrou hoje, o Nicolas foi um jogador muito importante no decorrer da temporada. O Kahneman voltou no último jogo, hoje não ficou à disposição. O que eu queria saber de você é, nessa fase decisiva e com esses atletas que estão voltando, como é que se trabalha? Esse é o momento para dar sequência no projeto que você começou aqui, depois da chegada do Roger, ou recolocar, reconduzir antigos titulares é uma das suas prioridades a fim de agregar qualidade? Pergunto porque hoje nós vimos o Diogo Barbosa começando um jogo e o Nicolas no banco, né? E você tem outras opções aí também que estão voltando. Eu acho que o mais importante de tudo, os jogadores estarem saindo do departamento médico, e isso me adianta bastante, porque eu tenho mais opções. Independente de quem começa a partida, o importante é ter essas opções no banco. No momento que sai um jogador que começa uma partida, entra outro e o time não tem o prejuízo. Então é isso importante, principalmente nessa reta final do campeonato. Nós temos apenas o Jonathan, que infelizmente machucou no último jogo, e o Ferreirinho, se eu não me engano, só os 2 no departamento médico. Quanto mais opções eu tiver, melhor. Não importa quem começa a partida, não importa quem entra durante a partida. O importante é o Grêmio buscar os pontos necessários para voltar para a Série A. Renato, o Lucas Leiva agora no final do jogo, ele falou do posicionamento dele, né? E ele disse que quando ele saiu do Grêmio, ele era um jogador que chegava mais na área. Na Europa, né, por circunstâncias de clubes, ele mudou um pouco a característica e disse, esse posicionamento agora é mérito do Renato. Queria que você falasse sobre como é que foi para reencontrar esse posicionamento do Lucas e como é que foi o trabalho que você fez com tão pouco tempo e ter esse crescimento que ele apresentou agora nos últimos jogos. Ele ajudou bastante, né? Um jogador dinâmico, apesar da idade dele, é um jogador bastante inteligente, onde ele jogando de volante, nós temos que ter esses jogadores que jogam sabe se movimentar, por isso que eu coloquei na praticamente mais avançada, à frente dos nossos 2 volantes, chegando mais próximo do Diego, do Elkson, qualquer um dos 2 que estiver jogando. E ele tem uma inteligência muito grande no momento que ele sente a jogada pelos lados e entrar na área, que eu gosto muito desse meio. Era uma coisa que eu cobrava muito, inclusive, do Jean-Pierre. Nessa posição, esse jogador tem que pisar na área. Então eu cobrava muito do Jean. E ele sabe muito bem fazer isso. Tanto é que ele está fazendo os gols, está criando, está chegando na área. É um jogador que ajuda também bastante fazendo o 5º homem no meio de campo. Então é importante o posicionamento dele, mas eu achei o posicionamento dele justamente pela inteligência dele. Renato, boa noite. Eu queria reforçar sobre o Diogo Barbosa, sua escolha para ele ser titular, os motivos, a avaliação do jogo dele também, acabou dando uma assistência. Um jogador que a torcida não gostava muito, ou não gosta muito, enfim, e você dentro desse perfil também de recuperar atletas, queria que falasse sobre ele, por favor. Não, só o Diogo, o próprio Thiago, o Lucas, alguns jogadores que a torcida não estava muito satisfeita. Eu não quero saber do passado. Quando eu cheguei, eu falei que o torcedor tinha que abraçar o grupo do Grêmio, e o torcedor abraçou.
O Diogo vinha jogando com o Nicolas, estava machucado, e ele vem jogando muito bem, tem dado assistências, tem jogado bem, tem criado, e é importante ter esses jogadores na mesma posição. O Nicolas vem voltando da mesma forma que o Kahneman, a gente deu uma segurada no Kahneman, porque o Kahneman estava muito tempo sem jogar a mesma coisa que o Nicolas. Era muito arriscado fazer em 2 jogos em 5 dias, fora a viagem muito cansativa que a gente teve para São Luís. Mas não importa quem joga, os dois estão bem, os dois são muito bons jogadores, independente de quem começa uma partida. Eu acho que o objetivo é o mesmo. O objetivo é a gente buscar o que o torcedor quer, o que o clube quer, que é a gente voltar para a primeira divisão. Então o Nicolas está voltando, o Diogo está muito bem. Quem ganha com isso principalmente sou eu, né? Que eu tenho as 2 opções. Renato, em relação ao próximo jogo, né? O Grêmio teve uma logística que você mesmo disse que ficaria muito complicado levar todo mundo para São Luís do Maranhão. E aí você preparou muito para o jogo de hoje. E a gente viu que deu certo. O Grêmio conseguiu jogar bem, não correu riscos na partida, decidiu o jogo ainda no primeiro tempo. Mas agora fora de casa, né? Porque o aproveitamento do Grêmio em casa, ele coloca o Grêmio numa condição muito boa. Mas fora ainda o Grêmio não deu uma resposta tão boa. Como preparar o time para de repente voltar a vencer fora de casa? O último jogo, praticamente, a gente jogou com os garotos, e eles estiveram muito bem. Infelizmente, nós tivemos 2 erros infantis, onde ocasionaram os 2 gols do adversário. Mas tem que respeitar sempre o adversário também contra o Grêmio busca alguma coisa. Nós temos esse próximo compromisso contra o Londrina. O importante é que está todo mundo agora à disposição, e é uma viagem que não é longa, apesar que a gente tem que ir a São Paulo para depois voltar para Londrina, mas não é tão cansativo assim, todo mundo à disposição. Vamos buscar a vitória, é o que o Grêmio sempre busca, independente do adversário, independente do local, independente de qual equipe que começa, a gente sempre joga para vencer. E contra o Londrina vai ser diferente. O que precisa mudar, a gente joga para ganhar, mas o adversário também quer. É a gente ter um pouquinho mais de atenção, essa atenção que infelizmente faltou diante do Sampaio, onde com 2 erros nossos, nós damos a chance ao adversário de fazer os 2 gols. Então esse jogo é muito importante, mais o importante da rodada diante do Londrina. Nós temos aí mais uns 3, 4 dias para prepararmos a equipe que vai enfrentá-los e buscar o resultado, a vitória, até porque depois desse jogo a gente praticamente vai saber exatamente o que a gente precisa para voltar à Série A. Renato, uma característica tua de jogo sempre foi de toque de bola, né? E o Grêmio tinha perdido um pouco disso desde a queda. E claro que circunstâncias do jogo mudam isso também em muitos momentos, mas hoje a gente viu o Grêmio um pouco mais solto, tocando mais a bola. No segundo tempo o Grêmio não recuou, o Grêmio já estava vencendo e acabou jogando para fazer mais gols. É uma coisa que a gente vê de mudança de atitude no time, mesmo fora de casa. O último jogo o Grêmio errou perdeu por erros próprios, né? Eu queria que tu falasse um pouco dessa confiança que se tu vê que isso tem mudado um pouco também o resultado das partidas. Sim, sem dúvida alguma, confiança é tudo. Confiança é tudo. E essa confiança, o passo, a gente treina eles, principalmente a parte tática durante a semana, apesar de não termos muito tempo, mas eles entenderam muito bem na maneira que eu gosto que eles trabalham, valorizam bastante a posse de bola, e a gente joga praticamente sempre dentro do campo do adversário. Na volta lá de São Luís nós treinamos praticamente ontem na véspera bastante, sufocar o adversário no campo deles, e fizemos isso muito bem, principalmente os primeiros 25, 30 minutos, onde a gente conseguiu os 2 gols. Depois o Grêmio não administrou não, nós continuamos tomando conta do jogo, tivemos nossos cuidados defensivos, tivemos muitas oportunidades de fazermos o 3º gol, infelizmente não aconteceu, mas em momento algum o Grêmio correu o risco. Então isso é mérito dos jogadores também, que eles absolveram rapidinho a minha maneira de trabalhar, até porque eu já tinha trabalhado com a maioria deles, e eles sabem que eles valorizam bastante a posse de bola, mas com agressividade. Não adianta ficar só tocando a bola aqui atrás. Então é por isso que eu gosto que a minha equipe jogue dentro do campo do adversário, justamente por isso. Renato, o que o Grêmio pode fazer de diferente fora de casa diante do Londrina para vencer e encaminhar o retorno à Série A? Eu penso isso até para dar uma resposta de confiança para o torcedor. Não, o torcedor pode ter certeza que está bastante confiante. Essa confiança que o grupo está dando para o torcedor tem reconhecido isso. A maior prova hoje foi novamente aí a torcida com a gente.
Quando eu cheguei, eu falei que nós iríamos sofrer um pouquinho, mas nós iríamos voltar à Série A. Então, a gente não joga para perder, a gente sempre joga para vencer, mas o adversário também tem seus méritos. Sábado que vem é um jogo duro, uma carninha de pescoço, que é o Londrina, mas pode ter certeza que uma equipe vai estar preparada, até porque, aquilo que eu falei, depois dessa rodada aí, a gente vai saber exatamente quantos pontos a gente precisa para voltarmos à Série A, que é o nosso objetivo. Renato, nesse momento que o Grêmio se encontra, parece que é uma questão de tempo até pela proximidade da pontuação que o clube vem somando nos últimos jogos. E nesse momento parece que é da natureza humana dar uma relaxada, porque parece estar mais próximo. Como é que tem sido a tua conversa com os jogadores para garantir que eles estejam atentos e não deem bobeira nesses jogos finais, porque agora que está próximo é o momento de confirmar? Não tem bobeira. Se bobeou, vai sair. Não tem. Esse foi o nosso papo hoje. Hoje na pré-eleição, o presidente até estava presente, que eu cobrei bastante justamente sobre isso. A gente não tem que deixar para as últimas 2, 3 rodadas. A gente tem que definir logo a subida para a Série A, porque senão as coisas podem dificultar. Eu acho que a maior prova disso são os adversários que estão vindo atrás da gente. Então não tem que bobear. Tem que a cada rodada é uma decisão para a gente. É para o adversário, mas é para o Grêmio também. O Grêmio briga com os adversários na maioria deles, para subir para a Série A. A maioria dos adversários que enfrentam o Grêmio é para se manterem na Série B. Então, o nosso objetivo é muito grande. E em hipótese alguma, eu vou admitir, e os jogadores têm essa consciência, que ninguém vai sentar, vai esperar as coisas acontecerem. Bem pelo contrário, a cobrança tem sido muito grande, justamente para ninguém se acomodar, e não vai ser numa hora dessa que um jogador meu vai se acomodar, pode ter certeza disso. Renato, primeiro, parabéns pela vitória, mas falar em 3 jogadores específicos. Diego Souza, que é o artilheiro do Grêmio na Série B, o Lucas Leiva, que vem numa evolução desde a tua chegada, e o Edilson, que tomou a vaga de titular. O que tem a dizer sobre a importância de 3 jogadores tão experientes no grupo nessa reta final do campeonato? E 3 jogadores campeões, né? É importante você ter, numa hora dessa, jogadores experientes, jogadores campeões, como eles, né? Jogadores que ajudam bastante o treinador em termos, principalmente dentro do campo, de passar tranquilidade para os jogadores mais jovens, entendeu? E isso é importante. Eles ajudam também o treinador a cobrar dos mais jovens, para que ninguém se acomode, porque o objetivo é de todo mundo. O objetivo é de voltarmos à Série A. Então, o próprio Kahneman também está voltando, que é um jogador importante. Nessa reta final é importante estar todo mundo fora do departamento médico, todo mundo à disposição, sejam os jogadores experientes, sejam os garotos. É importante a gente juntar todas as forças agora para a gente conseguir o objetivo, que é voltarmos para a Série A. Obrigado, Renato. Boa noite. Finalizada a coletiva do Renato, só aquele pequeno intervalo até o Romildo aparecer aqui para falar, e aí a gente ouve o Romildo e caminha para o final da nossa jornada esportiva. O Romildo Bolzan daqui a pouquinho, então, entrando, já vou até trocar nosso nome aqui, vou tirar ele aqui. Renato, falando uma coletiva que acho que dentro do que a gente esperava, né, meus queridos? Algo além? Nadinha de nada além. Nadinha de nada além, né? Bem protocolar, né, Cassião? Tiro do mundo aí, meu querido. Tão protocolar quanto a atuação do Grêmio, Bruno. Romildo. Exatamente, a coletiva do Renato foi a cara do jogo. Exato. Renato, o Romildo, Cassião. Pro jogo, né, dentro da conversa com os atletas para antecipar o retorno à Série A. Olha, na verdade o Grêmio começou a vencer essa partida, e era uma partida decisiva na partida passada. Foi montada uma estrutura para fazer a partida passada. Jogadores que não estavam jogando foram jogar, jogadores que estavam em recuperação foram jogar. Criou-se um ambiente para essa partida em caráter decisivo, e esse caráter decisivo foi montado, elaborado e emocionalmente preparado na rodada passada. Nós perdemos lá, repito, perdemos injustamente, mas foi elaborado desde aquele momento. Então a vitória de hoje, que era muito significativa, era muito importante, teve esse contexto de preparação, e ao mesmo tempo que essa vitória de hoje tem o contexto da preparação também para o jogo com a Londrina, que é dificílimo porque eles estão ainda apostando na chegada. Mas a rodada foi também, vamos ver o jogo do Bahia, mas o Vasco ganhou. E ao ganhar o Vasco, ele foi para 50 e
2 pontos, portanto, também é um time que também tem gente atrás chegando, então ainda fica numa incerteza. O que é a certeza para nós? Que nós estamos absolutamente no controle da situação. E o controle da situação para nós significa praticamente não perder em Londrina, fazer pontos, é muito importante fazer pontos, depois tentar resolver aqui contra o Bahia no cruzamento dos demais resultados. Então nós não temos nenhuma certeza, só temos uma certeza que temos que fazer pontos. Eu acho que é isso que é a cabeça de todo mundo, porque não dá para prever absolutamente nada de quando a nossa definição vai chegar. Presidente, o senhor entrega nesse ano a presidência com alguns jogadores que, obviamente, estão finalizando o contrato e são dúvidas até para o torcedor, né? Se tem condições de jogar a Série A, não só na qualidade, mas talvez até alguns jogadores estejam parando, como o próprio Diego Souza, que hoje talvez até tenha machucado, a gente não sabe nem se volta para esse ano ainda, tem a questão da hérnia dele para ele resolver, mas jogadores como, por exemplo, o próprio Diego Souza, Edilson, o próprio Biel, que é um jogador que pode ser contratado ou não, numa avaliação, né, do presidente, não só na questão como presidente, mas como futebol falando, teriam condições de jogar a Série A? Sim, acho que sim, depende, porque um time de futebol, muitas vezes, tu te surpreende com o resultado que pode obter, no momento que o time fecha, no momento que o time dá liga, no momento que o time se entrosa, no momento que o time se coordena e passa a ter resultados. Essa história de que eu tenho dito e converso com muita frequência nas categorias de base, converso isso com várias situações. O time bom é aquele que tem pelo menos 7, 8 jogadores absolutamente comprometidos. Quem é que garante que 11 craques vai dar um time vencedor? Porque o futebol, muitas vezes, é uma questão de dedicação, é uma questão de esforço, é uma questão de profissionalismo, é uma questão, quer dizer, o dia que o craque for um competente profissional, que levar sua profissão a sério, o dia que o craque conseguir estabelecer para ele um padrão de comportamento profissional que é regrado, que é disciplinado, que treina, que se dedica e tem assim, talento para ser craque, esse vai enriquecer, vai jogar em qualquer lugar do mundo. Agora, o jogador que, para dar certo, é o jogador que se esforça, é o jogador que efetivamente está pronto para competir. Então, basicamente, o time de futebol se monta por vários fatores. Às vezes pode pegar 10 jogadores médios, bons, e fazer um grande time. Aliás, aqui o Grêmio tem vários exemplos nesse sentido. Tem os times de 94, 95, 96, 97, tem os times desse próprio momento que nós recomeçamos lá em 2015, montamos um time que parecia, deu um time razoável, muito bom, o próprio time de 2007. Então, quer dizer, não se faz o conceito fechado de que só um time claro que com dinheiro, com acerto de diagnóstico, com bastante jogadores, com facilidade de ter jogadores mais competitivos e mais tranquilos, mais consolidados, é melhor, evidente, parece que facilita, mas também tem o trabalho de consolidação de um grupo que pode ser médio e fazer um time campeão. Eu não acredito que a receita seja por isso, que eu acho que aqui tem muitos jogadores que podem seguir adiante, muitos jogadores. Sinceramente, acho que o Grêmio tem uma base. Acho que nós precisamos, talvez, de uns 5, 6 jogadores de titularidade. Esse diagnóstico todo mundo está vendo, todo mundo que está aqui dentro sabe, nós estamos preparando esse trabalho e a próxima direção, com certeza, terá essa avaliação dela própria também para fazer o que tem que fazer. Talvez muitos que estejam aqui vão continuar, outros podem sair, não importa. O que importa é que, nesse momento, estejam todos mobilizados para conseguir o objetivo que nós buscamos. Então, para mim, o que vale é isso, mas que o Grêmio tem uma base boa para começar a trabalhar e principalmente precisa contratar também para melhorar a sua qualificação, precisa, as duas coisas, e precisa continuar formando. Então, esse contexto todo está presente para nós. Presidente, até dentro desse processo que vai se encerrar com a gestão atual, com o Grêmio na primeira divisão, depende só da data, acho que isso aí é um consenso. O que pode ser feito, e é uma questão assim, o que pode na prática, ou até criar uma situação para agilizar uma transição, mesmo talvez antes da eleição, se é que isso é possível, dependendo do número de candidatos, porque o Grêmio vai ter, possivelmente até, a confirmação de estar na primeira divisão, muito antes, até bastante tempo antes do final de todas as eleições que ele tem pela frente, eleição de presidente de conselho e de inscrição de chapas. O senhor chega a pensar em alguma coisa, olha, tão logo as coisas estejam definidas, que é a sua prioridade, é preciso, em nome do clube, criar uma situação de agilização, de transição, ainda que com candidatos e não ainda com o presidente eleito? É possível? Eu já anunciei isso.
Eu já anunciei isso, eu acho que eu anunciei já várias vezes e anunciei, inclusive, eu acho que na última entrevista, que no primeiro momento em que nós tivermos já a nossa definição, eu vou chamar os candidatos que vão disputar no Conselho, ou vou disputar na Assembleia Geral, nos sócios, eu vou chamá-los e vou passar para eles todo o histórico e perguntar se eles querem, independente do que possa acontecer, se eles querem já resolver alguma situação, sobre as óticas deles, evidentemente. Aquilo que for possível ao alcance de todos, que seja um consenso das duas ou três, sei lá, das representações políticas que tiverem, aquilo que for um consenso de todos, por que não tocar? A única coisa que eu acho esse ano, tem uma situação muito específica esse ano. Esse ano são 2 meses, praticamente, que tem para preparar. Claro que todo mundo está na frente. Tu vai ter que achar jogadores, tu vai ter que fazer pesquisa de mercado, tu vai ter que encontrar negócio, tu vai ter que encontrar uma série de situações. Mas este ano, como termina o campeonato para nós no dia 6 de novembro, nós teremos novembro, nós teremos dezembro e ainda teremos o início de janeiro, porque os campeonatos no calendário do ano que vem praticamente começam nos calendários anteriores. Então nós vamos começar o Campeonato Gaúcho praticamente lá pelo dia 20, não tem essa, mas por aí, mais ou menos. Então nós temos 2 meses e meio tempo de preparação. Olha, isso é uma raridade. E nós vamos adiantar o processo aqui, sim, fazendo essa interlocução com os candidatos que tiverem, e naquilo que for consenso entre todos, vamos avançar. É só ter autorização deles. O que não vai acontecer é eu me meter de pato a ganso e fazer aquilo que não está combinado com eles. Isso eu não vou fazer. Quer dizer, eu vou simplesmente seguir uma orientação daquilo que efetivamente seja um consenso das candidaturas que estarão presentes, das representações. Se o Renato for o consenso de todos, podemos avançar, mas quem vai disciplinar e quem vai comandar a discussão com ele depois do campeonato, depois do dia 6, os padrões de contratação, os padrões de como vai ser, a metodologia de trabalho, como eles pretendem organizar essas coisas, todos vai ser com quem vai efetivamente estar aqui. Presidente, se eu não me engano, quando o Grêmio entrou no G4 nessa Série B, logo depois de entrar teve aquele período de instabilidade, né? E o Roger, me recordo, chegou a falar que os jogadores não souberam lidar com aquele bom momento. Existia sempre aquela preocupação em relação ao emocional do grupo, enfim. Hoje, com essa classificação para a Série A quase que palpável, é também o momento de se ter esse cuidado especial. O Renato falou agora sobre a conversa que vocês tiveram com os jogadores. Essa é talvez a principal barreira que o Grêmio precisa ultrapassar para que não se torne uma euforia ou uma pressão essa confirmação matemática? Eu não vi euforia no vestiário, eu não vi isto. Eu vi ao contrário, eu vi um senso de responsabilidade muito grande. Porque se há uma coisa que todo mundo deseja é resolver o mais rápido possível, o quanto der, essa questão de classificação. Isso é o que eu percebo. Eu vejo que há um senso muito grande de responsabilidade nesse sentido. Então não é euforia, não é nada, absolutamente nada. Nem é para ter euforia. Nós temos um objetivo que, no conceito geral, se tornou uma obrigação. Então não tem euforia para a obrigação. Se nós estivéssemos disputando alguma coisa que fosse absolutamente importantíssimo, não, vamos combinar. Nós temos aqui hoje um compromisso praticamente de honra voltar. Acho que é isso que está acontecendo. E todo mundo tem essa noção exata para saber que não é um ambiente de euforia, que não é um ambiente de contentamento. Todo mundo está satisfeito com os desempenhos, com aquilo que possa ser, com a própria campanha. Mas veja bem, não há ambiente de euforia. E acho que todo mundo está com essa coisa muito nítida na frente, muito organizada. Por isso que eu não tenho medo de que descambe, que se relaxe, que faça isso. Eu acho que chegou o momento, efetivamente, da definição e está todo mundo concentrado. Presidente, eu acho que a maioria de nós aqui convive, né, tem esse convívio com o senhor desde o início da sua gestão. Sim. Então nós já vimos o senhor nos bons momentos e nos momentos ruins também. Está chegando muito próximo do fim da sua gestão, né? E, como o senhor disse, o compromisso está quase sendo cumprido. Eu lhe pergunto a figura do presidente, mas também a figura da pessoa. Como é que o senhor está se preparando para viver esses últimos momentos da sua gestão, com o objetivo praticamente alcançado, esse objetivo colocado, e vendo que tanto tempo já passou, o senhor já passou por tanta coisa, como é que o senhor está vivendo esses últimos momentos? Somente penso no que temos que fazer nesse momento. Sinceramente, não fiz uma retrospectiva, a não ser aquilo que a gente possa imaginar de coisas boas, né? E das coisas ruins. 8 anos não é um tempo curto. Eu talvez tenha sido presidente de mais longo prazo, de mais longo tempo sequenciado no Grêmio, né? Vivi tudo. Me diga o que eu não vivi aqui, né? Vivi
início de um governo, de uma administração que era uma dúvida, uma incerteza, né, porque eu vinha de uma conjuntura política da fortaleza de um presidente, da representatividade de um presidente como o Fábio Koff. Fizemos um projeto para o clube, esse projeto, de certa forma, acabou já vencedor em 2016, começou em 2015, já teve um bom desempenho, mas 2016 sim. Fizemos aquele projeto de reequilíbrio, de autossustentação do clube, conseguimos sucesso nesse particular, viemos ser campeões da Libertadores, recuperamos a hegemonia do Campeonato Gaúcho, estamos 5 anos campeões, disputamos tudo, até o ano passado disputamos uma final de Copa do Brasil, fruto ainda de 20, mas disputamos semifinais, finais de campeonatos, Copa do Brasil, de Libertadores, tudo isso que todo mundo sabe. E também tive a dificuldade de conviver com uma queda. E essa dificuldade, graças a Deus, ainda tinha mais um ano para recuperar. E de tudo isso, por Deus, eu não valorizo mais os títulos, eu valorizo exatamente esse compromisso de retornar hoje, porque esta, para mim, é a obrigação do momento. Mas se eu fizer um balanço de tudo aquilo que nós fizemos, eu saio daqui extremamente satisfeito. Mas eu não fiz a retrospectiva ainda, porque não me sinto em condições de fazê-lo, e mesmo porque, né, eu estarei frequentando estádio depois de novo, estarei vivendo o Grêmio, estarei convivendo aqui dentro, não, claro, com responsabilidades, mas como torcedor, como observador, como pessoa que vai estar aqui dentro de uma maneira muito próxima sempre, porque eu sou gremista. Então, ninguém faz, ninguém passa por aqui e depois simplesmente, né, acaba esquecendo. O que vai acontecer, isto sim, eu estou louco de vontade para dar uma, vamos dizer assim, uma desopilada isso eu quero dizer assim, com maior sinceridade. Eu estou louco, não que eu não queira, mas eu estou louco de vontade de dar uma espécie de sumida de tanta aparição pública, de tanta justificação que a gente tem que dar. A gente fica muito exposto. Não é que não tenha responsabilidade sobre isso, tem muita responsabilidade sobre isso, mas são muitos anos na minha vida, não apenas como presidente do Grêmio, mas de toda uma sequência que tive, de responsabilidade de todas as ordens que tive, de muita exposição pública. E chega numa hora que a gente efetivamente se dá conta de que precisa dar uma baixada. Hoje eu penso muito mais nisso do que qualquer outra coisa. Romildo, também com essa questão que o Renato tem citado da logística em alguns jogos, tem como fazer alguma adaptação nessa reta final ao planejamento que já esteja feito para daqui a pouco garantir um pouco mais de tempo de recuperação aos jogadores ou reduzir esse deslocamento, esse tempo de deslocamento no caso? Tem como fazer algo nessa reta final que vocês ainda estão considerando por conta da proximidade de alcançar essa pontuação processo? Não, nós temos ainda... nós vamos jogar agora em Londrina, vamos a São Paulo, retornamos a Londrina, essa é a logística, depois voltamos para casa para jogar contra o Bahia, e assim, aí nós vamos lá para Recife e depois retornamos para o Rio de Janeiro para jogar contra o Tombense. E ainda fica o jogo do Náutico, né? Fica o jogo do Náutico e Brusque. Então nós temos... Náutico, Tombense, quer dizer, eu já estou em Recife, mas fica essa logística bastante complexa de tu ficar um tempo fora, porque tu vai jogar 2 partidas fora, que é Recife, depois o Rio de Janeiro. Eu não tenho a definição ainda se nós vamos ficar o tempo inteiro lá ou não, mas é uma situação que a gente vai ter que examinar, então nós só vamos conseguir jogar depois de volta aqui contra o Brusque no dia 6. Não tenho que se queixar, olha, de vez em quando a gente se faz essa queixa porque a gente estava acostumado ano passado a jogar praticamente com voos fretados, né? Era uma barbada, quer dizer, com a pandemia e tudo mais, havia condições, havia, de certa forma, até um certo financiamento, mas as nossas dificuldades também são dos outros. Né? As nossas dificuldades, nós saímos de Porto Alegre, vamos a São Paulo, ao Rio, capitais, mas tem time que sai do interior e vai para buscar um avião no outro. Então, sinceramente, às vezes a gente se queixa de barriga cheia. Mas como a gente também tem o aspecto de preservar muito a integridade física dos jogadores, todo mundo se preocupa com isso, porque a consequência disso, ela existe até de uma maneira bastante comprometedora. Tem jogadores e todo mundo sente uma logística pesada. Né? Nós vamos sair domingo, nós vamos jogar sábado à tarde, mas vamos chegar aqui, vamos sair de São Paulo, nós vamos sair para São Paulo às 7 da manhã de Londrina, no domingo. Né? Então, veja bem, aí volta, chega aqui, ainda vai para o treino, faz a desopelação, depois no dia seguinte treina de novo, aí tem uma semana inteira para se preparar. Então, a logística está acompanhada exatamente de uma carga de treinos e de trabalhos que se influencia muito na recuperação orgânica dos jogadores. Então, eu não tenho queixa da logística, mas a gente tem que ter um cuidado todo especial, e quando se fala nisso é porque tem que preservar exatamente
e preparar e organizar e coordenar um trabalho de recuperação permanente. Então, eu não me queixo da logística, mas sei que ela influencia bastante no sentido de recuperação dos jogadores. Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.